Olá pessoas, a paz, tudo bem? Eu sou Loíse, esposa do Augusto, e hoje nós vamos falar sobre algo que é especial para mim. Hoje nós temos vindo aí de um contínuo de vídeos sobre arrependimento, mudança de mente, metanoia, e no último vídeo a gente falou sobre o combate entre um coração transformado em Babilônia, o mundo. E hoje a gente vai falar sobre uma coisa importante para mim, especialmente, que é a consciência limpa, consciência de pecado vencida pela paz com Deus. Amém? Esse é um tema, uma vitória na minha vida e eu queria compartilhar com vocês. Amém? Vem comigo. Eu gostaria de começar, eu estou com um caderno aqui, sempre falo isso, né? Estudos, meditações, orações, enfim, sempre vão estar escrito. Existe um estudo que diz que coisas que você lê, você é capaz de reter uma porcentagem. Coisas que você ouve, você retém uma porcentagem. Coisas que você escreve, você retém uma porcentagem. Toda informação que você vê, ouve, lê, escreve e é capaz de ensinar, a porcentagem de absorção sua é uma das maiores que tem. Então, se você é capaz de raciocinar sobre algo, ler, ouviu, raciocina, escreve e ensina, é o maior nível de absorção de conhecimento, é por essas vias. A maior delas é a capacidade de ensinar. Então, poder fazer esses vídeos me ajuda a crescer, porque à medida que eu medito, à medida em que eu estudo, leio, releio, relembro, reconto os testemunhos que eu já vivi, as histórias, eu absorvo mais, certo? E essa palavra ganha raízes mais fundas no meu coração e elas, enfim, se aprofundam, né? Então, hoje a gente vai falar sobre paz com Deus. Consciência de pecado, consciência limpa e paz com Deus. Amém? Abra sua Bíblia em Provérbios 28, 13. Provérbios 28, 13. Ele é um versículo que eu ouvi bastante durante uma fase da minha vida e eu muito ouvia, mas eu não aprendia o grande detalhe desse versículo, que é a parte final. Alcança a misericórdia. Vou explicar. Provérbios 28, 13. O que encobre as suas transgressões jamais prosperará, mas o que as confessa ou confessa os seus pecados e transgressões e deixa, alcança misericórdia. Quando eu leio esse versículo aqui, eu lembro do Salmo 51, que é o salmo que Davi escreveu quando ele toma consciência do pecado de ter adulterado com Batseba e matado seu esposo, seu marido, para poder ficar com ela. Quando ele comete o pecado de assassinato e adultério, um marco, uma sujeira, uma mancha na vida de Davi, o profeta Natan chama ele de volta à consciência, porque ele já tinha adormecido a consciência, ele já tinha feito tudo e a vida continuava. Então o profeta Natan chama ele à consciência, ele perde o filho que ele tem com Batseba, e aí ele cai em si e se arrepende, confessa, e o Salmo 51 é essa oração de arrependimento. E o interessante é que o alcance da misericórdia, né? O filho de Batseba, quando Davi se torna o rei de Israel, Salomão. Então, é a misericórdia expressa, né? O que encobre suas transgressões jamais prosperará, mas quem confessa e deixa alcança misericórdia. E a gente está falando de arrependimento, né? A gente está falando do processo de ser convencido pela palavra de Deus, através da meditação, oração, se deixar transformar nos seus valores e modificar então suas ações a partir da palavra. Eu passo a concordar com Deus e a pensar como Ele pensa e modelar minha mente e pensamentos a partir daí. Isso é arrependimento, isso é mudança, é transformação. É não se modelar ao mundo, mas saindo do mundo. Eu falei isso nos últimos vídeos. Nós, ao sermos salvos e cremos em Jesus, estávamos nascidos em pecado, estávamos no mundo, saímos desse mundo e começamos a ser transformados em nossa mente, estamos em confronto a partir de agora com esse mundo do qual a gente saiu. Então, esse provérbio chama a gente à consciência.
Quem finge que não comete pecado, ou quem está numa atitude mental pecaminosa, numa prática de comportamento, relacionamento com as pessoas, ações, ou algo que mantém e deveria abandonar, ou algo que abandonou e deveria restaurar, e você tem consciência de que é um pecado que desagrada a Deus, quem confessa e deixa a ação pecaminosa alcança a misericórdia. Aqui eu escrevi aqui, confessar exige concordar com Deus. É a metanoia em operação. Eu tenho aquela ação confrontada pela palavra, eu passo a me submeter a essa palavra e concordar com Deus, então eu confesso esse pecado. Verbalizar o pecado ajuda o seu próprio coração a se conscientizar ainda mais dele. Confissões. Os católicos têm o hábito da confissão ao padre. A Bíblia nunca exigiu que você fizesse uma confissão a uma pessoa específica, mas ela te dá essa trilha, eu não vou dizer essa dica, eu vou dizer esse macete. Confessai os vossos pecados uns aos outros e orais uns pelos outros, em Tiago isso, para que sareis. Na carta de Tiago, confessai vossos pecados uns aos outros e orai uns pelos outros, para que sareis. A Bíblia não diz que você tem que confessar nem com o padre nem com o pastor, mas confesse ao seu irmão o seu pecado, verbalizar isso. Confesse a Deus e confesse a uma pessoa de confiança. Verbalizar ajuda você a externar-se, botar para fora o seu próprio coração e mente. Claro que você deve fazer isso com pessoas de confiança, não abre o seu coração para qualquer um. Tá? Tem gente que vai pegar as suas pérolas e jogar lama. Suas pérolas precisam ser tratadas com cuidado, mesmo seus segredos mais difíceis, ok? Não se abra para qualquer pessoa. Descubra alguém de confiança, peça a Deus ajuda para descobrir alguém de confiança e busque aconselhamento. Alguém para confessar, para dizer os seus problemas, para ter um momento de gabinete pastoral. Às vezes, gabinetes pastorais, os melhores são feitos com amigos, ou com um parente, ou com alguém mais velho, não necessariamente com um padre ou com um pastor, ok? Quem confessa e deixa, e aí a gente tem o arrependimento acontecendo. Deixar é aquela atitude moral, aquela decisão moral de mudança. Quem confessa e deixa, a confissão é importante. Confessai vossos pecados uns aos outros e orai uns pelos outros para que sareis. A confissão tem o poder de cura, ok? Verbalizar o que está dentro de você te ajuda. Deixar a atitude, a decisão moral, fazer o que for necessário para mudar. Isso é arrependimento. Remorso é só emoção, a gente já falou disso, ok? Quem confessa e deixa alcança misericórdia. E nesse vídeo eu queria falar muito dessa questão de alcançar misericórdia. Recebe o perdão de fato e por fé ganha uma consciência limpa. 1 João diz que se confessarmos os nossos pecados em Cristo, Deus é fiel e justo para nos perdoar e nos purificar. Para Deus, uma pessoa que tomou consciência de pecado, confessou e deixou, alcança a purificação que Ele dá. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para não só perdoar, mas nos purificar. E aí, por que esse texto para mim ele é tão precioso, ou esse tema é tão precioso? Porque essa foi a maior vitória que eu alcancei nos últimos anos. Eu vivia um estado constante de condenação e culpa. Eu vivia um estado constante de condenação e culpa. Era um sentimento quase que contínuo de vergonha. Qualquer coisa que eu fizesse, seja em família, seja na escola, na época da adolescência, juventude, escola, faculdade, seja na igreja, qualquer coisa que eu fizesse para Deus, no meu coração, era um ataque mental, eu acredito, era um acusador constantemente atacando a minha mente. O que quer que eu fizesse nunca era bom o suficiente. Eu nunca ficava alegre com qualquer coisa que eu fizesse para Deus, para minha família, para a igreja, para os amigos, onde quer que fosse. O sentimento permanente era: nunca é bom o suficiente, sempre está manchado, sempre Deus está insatisfeito por causa do pecado. Eu nunca alcançava
estado de alegria e paz. Eu precisei dar uma pausa, mas retornamos. Então eu nunca alcançava esse lugar de alegria e paz em que quer que eu fizesse. Então era um estado permanente de insuficiência, inadequação, entende? E eu precisei entender que quando a Bíblia diz que eu alcanço misericórdia se eu confessar e deixar, quando a Bíblia diz que se eu confessar os meus pecados, Ele é fiel e justo para me perdoar e me purificar, eu de fato sou perdoado e purificado. Eu precisei usar a fé de que se a Bíblia diz que Deus me perdoa, eu sou perdoado. Se a Bíblia diz que Deus não imputa mais o pecado sobre mim, porque eu confessei, deixei, o sangue de Jesus, que já pagou por todos os meus pecados, é suficiente. Se a Bíblia diz, eu vou crer nisso. Entende? E eu não exercia essa fé. E até hoje eu preciso constantemente me lembrar disso. Eu alcancei essa vitória, mas a vergonha, a culpa, a condenação vem me atacar, o diabo vem me atacar com essas setas, né? Flechas de fogo. E eu escudo da fé que me protege. Eu escudo da fé que me protege do sentimento de condenação. Amém? Então, Romanos 5:1 diz: justificados, pois, pela fé, eu tenho paz com Deus. Romanos 8:1: já não há mais condenação para aqueles que estão em Cristo. Se a Bíblia diz que eu, crendo em Cristo, estando em Cristo, não sou mais condenada aos olhos de Deus por causa do que Ele fez, Ele pagou por mim, os meus pecados exigiram o preço de sangue, Ele pagou, e diante de Deus está pago, eu só preciso crer. Se a Bíblia diz que é isso, eu preciso crer. E é só dessa forma que eu alcanço paz. Só dessa forma que eu alcanço paz. E para eu sair desse eterno estado de condenação, de consciência condenatória, de vergonha, de culpa, eu precisei exercer a fé nessa palavra. Então foi uma vitória quando eu entendi que quem tinha que trabalhar contra esse sentimento de condenação e culpa era eu, porque já estava disponível tanto o perdão de pecados quanto a purificação. Eu só precisava crer. Minha mente era perturbada, meu coração era dolorido porque eu não cria. Então a vitória sobre a consciência de pecado veio por uma consciência de paz com Deus. Romanos 5:1: justificados, pois, pela fé, temos paz com Deus. Romanos 8:1: já não há nenhuma condenação para os que estão em Cristo Jesus. Ok? Quando eu penso em paz com Deus, eu me lembro dos sacrifícios do Velho Testamento. Haviam 5 sacrifícios do Velho Testamento: o holocausto, o sacrifício de manjares, de paz, de culpa e de pecado. Dos 5 sacrifícios que tipificavam, que apontavam para a cruz de Cristo, o sacrifício perfeito, um deles, princesa, ignorem ela, passando alguém na rua, dos 5, o único que todos sentavam à mesa para comer, simbolicamente, era o sacrifício de paz. O ofertante trazia uma oferta, era um animal, normalmente um cordeiro, enfim. Ignore, eu vou ignorar também. Ele era queimado no altar, isso representava o que Deus havia recebido. O sumo sacerdote ou sacerdote recebia uma parte dessa oferta. Então ele também comia à mesa. E o ofertante também comia. Ok? Então a gente tem Deus, o sacerdote e o ofertante, que seria, no caso, seríamos nós, sentados à mesa comendo. Todos em paz, sentados à mesa comendo. O sacrifício de paz representa, olha o nome, paz com Deus. Justificados, pois, pela fé, temos paz com Deus. Eu posso sentar à mesa, olhar Deus no olho, simbolicamente, e comer com Ele. Deus não me condena porque Ele olha para mim e vê que está pago. Na minha conduta de metanoia, Ele vê que eu me arrependo. Entende? Só que eu só posso adquirir uma consciência de paz
se eu crer, se eu de fato me apoiar em Cristo e dizer, tá pago, Deus me perdoou e eu estou em paz com Deus. Deus não me condena. 1 João 4,18 diz que no amor, quem é aperfeiçoado em amor não sente medo de Deus, ou medo. Porque o medo tem consigo tormento e condenação. Quem está aperfeiçoado no amor de Deus não tem medo. Porque o medo é o sentimento de punição e condenação que o pecado traz. Se eu sou consciente do amor de Deus, o sentimento de tormento que a punição traz é vencido. Porque o amor de Deus está em Cristo Jesus, é o meu favor. Eu me apoio nisso. Eu me apoio nisso. Amém? Então essa foi uma grande vitória de poder sentar no sofá e fazer uma oração, poder andar no meu computador e fazer uma oração em paz com Deus, sem nenhum sentimento de vergonha, mesmo que eu tenha pecado, irmãos. Romanos 6 diz assim, eu vou abrir o texto, Romanos 6, versículo 1 e 2, se eu não me engano. Romanos 6, 1 e 2. Que diremos, pois? Permaneceremos no pecado para que a graça abunde? De forma nenhuma. Como viveremos ainda no pecado, nós que para ele já morremos? Ou porventura ignorais que todos nós fomos batizados em Jesus Cristo na sua morte? O que ele está dizendo aqui? O fato de eu ter sido perdoado não me dá o direito de mergulhar no pecado. Ah, dane-se, Deus vai me perdoar. Não. Eu já morri pro pecado. E é só por isso que eu recebo o perdão e a purificação. Então não é um oba-oba. Deus me perdoou, não. Paz com Deus não é isso. Eu continuo sob a operação da palavra e a minha mente continua sendo transformada. E eu continuo me alinhando meus pensamentos e a minha moral a Deus. Mas tendo um choque com o pecado, com o erro, eu confesso, deixo e creio que alcanço misericórdia. Creio que não há condenação. Creio que eu alcancei paz com Deus, que eu posso sentar à mesa com Deus com a consciência tranquila, continuar uma vida com Ele. Amém? No amor não há medo. Quem tem consciência e mergulhou e se apoiou no amor de Deus que está em Cristo Jesus, não anda com medo de ser condenado, punido, porque no amor aperfeiçoado não há medo. O medo tem consigo a consciência de condenação e punição. E o verdadeiro amor expulsa o medo, expulsa a consciência de pecado e traz a paz com Deus. Amém, irmãos? Essa foi uma vitória minha que eu queria compartilhar com vocês, que minha vida mudou. Você consegue imaginar que eu queria viver todos os dias, tudo que você fizesse para Deus, para os homens, em qualquer relacionamento, a consciência de que nunca era bom o suficiente. Vergonha. Eu venci isso pela fé, me apoiando em Cristo. Sou perdoada e eu posso andar de cabeça erguida com Deus, submissa à sua palavra, de que eu estou em paz com Ele, não estou sendo punida, Ele me ama, eu amo e a gente pode andar em paz. Amém? Que essa palavra tire de você o peso de condenação como tirou de mim e traga paz e alegria. Uma vida de oração leve, uma busca pela palavra de Deus de forma leve, porque Ele levou sobre si não só nossas dores, mas nossas transgressões. O castigo que nos traz a paz estava sobre Ele. E nós temos paz. Amém?